Okay. Oh, yes. Great. Okay. Hello, everyone. Good evening to this series of workshops on rights and resources for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, the project officer, and on behalf of Latin America Solidarity Center and Asociación de Residentes Bolivianos, I want to give you a warm welcome. The LASC is an Irish organization that believes in Latin America and an island based on equality, social justice, and the equitable realization of cultural, social, political, civil, and economic rights for humanity. We want to create this space for exchange of knowledge, information, and experience in an environment free of prejudice, race, gender, and from the solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America community. And this workshop will be facilitated by LASC and by the people with experience and or expertise in aforementioned topics. This workshop have the support the Irish Human Rights and Equality Commission, so they are free for the people who participate. So for the first topic, it's housing rights. It is led by Rodrigo Silva. He's member of CATU, Community Action Tenants Union Ireland, what is a tenant union at the national level. And also he is member of BLF, is the Brazilian Left Front. So welcome everybody, and welcome Rodrigo. The workshop is all of you. Thank you. Gracias, Victor. Bom, boa noite, pessoal, né? Como o Victor já explicou, então, esse é um workshop aí de uma série de workshops que está sendo promovido pela Latin American Solidarity Center, LASC. E esse primeiro workshop sobre moradia, ou né? Vamos usar a expressão em português oficina, né? Essa primeira oficina em português, então, é sobre moradia e foi organizada aí com uma parceria entre o LASC e o CATU, que é um sindicato de moradia na Irlanda, e o BLF, Coletivo de Brasileiros aqui na Irlanda. Eu vou começar aqui com uma imagem que eu acho que eu já estraguei a surpresa, né? Porque acabou que eu botei a imagem ali antes, mas essa imagem ela é bem representativa, assim, talvez da Dublin turística, né? Cartão postal. Então essas portas, né? Essas coloridas, né? Conhecidas como Dublin Doors. E em seguida a gente tem aqui, aqui um trabalho do fotógrafo Graham, que ele tentou reproduzir esse cartão postal com uma realidade um pouco mais vivida, né? Isso aí é o que a gente vê realmente no nosso dia a dia na cidade, um aumento absurdo da quantidade de pessoas morando na rua e casas abandonadas, né? Poderiam servir de moradia. Então, só aí umas imagens, né? Bom, nesse workshop a gente vai abordar, então, direitos legais, né? A gente vai falar um pouquinho agora no começo sobre direitos legais. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre ação coletiva, né? Então, é importante dizer que nós não somos, então, nós não somos prestadores de serviço, né? Nós não vamos ser especialistas no aspecto legal de moradia. Então, a gente vem aqui oferecer uma ideia, né? Um embasamento, alguma ideia sobre a questão dos direitos legais.
mas o nosso foco realmente é a ação coletiva, de alguma maneira é construir uma rede de suporte para se defender, né, as pessoas e defender os inquilinos em geral em situações injustas de despejo, retenção de depósito, aumento do aluguel e tudo mais. Então a gente vai abordar todas essas coisas nas duas perspectivas, tanto nos direitos legais, agora no começo, mas também em como construir uma rede para se trabalhar em ação coletiva, tá? Então é importante frisar isso, não somos prestadores de serviço. Bom, também antes da gente entrar no assunto em si, eu quero dizer que se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês, por favor, coloquem aí façam as perguntas, né, pelo chat, ou podem também, dentro do meu assunto, levantar a mão, e aí a gente talvez pare um pouquinho e receba perguntas, tá? Para a gente tentar fazer isso um pouco mais dinâmico, porque eu acho que talvez vai ser bastante eu falando, mas se a gente puder fazer um pouquinho mais dinâmico também. Então aí levantem a mão e o Vitor avisa e aí a gente interage, tá bom? Aqui eu citei 3 instituições, então ao mesmo tempo que eu cito que nós não somos especialistas legais, aí a gente tem aqui o RTB, o Threshold e o Mercy Law, que são instituições aqui, a princípio, seriam as primeiras instituições que eu indicaria por serem importantes e poderem aí oferecer um pouco mais de prestação de serviço no sentido de um especialista legal para orientar no caso de que isso seja necessário, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas organizações mais para o final. Bom, vamos começar então falando sobre os despejos, né? Para entrar aí no assunto em si. Os despejos, eles devem ser sempre emitidos por escrito. Então, se você recebeu uma ação de despejo, se você recebe um comunicado de despejo, esse comunicado ele é importante que ele esteja por escrito. E ele precisa obedecer algumas regras que são de acordo aí com o tempo do inquilinato, né? Nesse ponto aqui, eu fiz questão de dizer tempo de inquilinato, porque existe uma diferença entre a nossa perspectiva de contrato e a perspectiva de contrato dentro de países que são os países chamados de common law, né, que seria a Irlanda, a Inglaterra. Então, o contrato ele não precisa ser algo por escrito, né? O contrato verbal ele também tem validade. Então, o tempo aqui que a gente está falando é um tempo de ocupação do imóvel, tá? Independente de se havia um contrato por escrito ou não. É claro que numa situação de um contrato verbal, em que você aluga uma casa e não tem um contrato por escrito, isso vai sim representar uma dificuldade, talvez na hora de se pleitear aí uma ação jurídica, alguma coisa, né? Mais no sentido da prova, né? Como provar, né? Mas é importante saber que o contrato verbal ele também é válido, né? Então, se você está há menos de 6 meses no imóvel, você precisa receber um aviso mínimo de 28 dias a partir daquela comunicação. De 6 a 12 meses, 90 dias, de 1 ano a 3 anos, 120 dias, 3 anos a 7 anos, 180 dias, 7 anos a 8 anos, 196 dias e acima de 8 anos, 224 dias. Tá? Essa carta ela precisa ser assinada pelo landlord ou pelo agente que alugou a casa e ela precisa conter a data que ela foi enviada e aí a quantidade de dias a partir daquela data que o imóvel precisa ser desocupado, né? Além disso, é importante que ele detalhe nessa carta o motivo desse despejo, desse término de contrato, né? Se você tem um contrato que ele é renovado mensalmente ou que você não tem exatamente, né, no caso dos contratos verbais principalmente, em que você não tem exatamente um termo fixo, né, um período fixo de permanência, essas são as regras. Agora, se você tiver um contrato por escrito ou tiver um contrato que diz esse contrato é um contrato de 1 ano, então esse despejo não pode ocorrer antes desse 1 ano, a não ser que existam aí motivos específicos aí de quebra de contrato, tá? E aí, ou que haja no seu contrato uma cláusula de quebra também que
você possa ter incorrido para poder acontecer essa quebra de contrato. Então, para recapitular, precisam ser por escrito, precisam ter a assinatura do landlord ou do agente, precisa detalhar aí, precisa ter a data, né, que foi enviado e os dias de acordo com o tempo de ocupação do imóvel, precisa atestar o motivo, né, desse despejo, término de contrato, e em caso de contratos que têm um termo fixo, precisa-se ter uma cláusula de quebra de contrato, precisa-se ter um motivo forte para que esse contrato seja quebrado. Até aqui tudo bem, né? Bom, então os motivos aí na parte dos motivos. A gente disse que ele precisa dar as datas e ele precisa ter os motivos. Então, alguns desses motivos aqui, eles podem ser motivos de quebra de contrato, inclusive, né? Inclusive no caso de que você tem um contrato de termo fixo. Mas outros não seriam motivos que seriam aceitos diante de um contrato de termo fixo, né? No caso de alguns que poderiam ser considerados quebra de contrato, estão aí o comportamento antissocial e o não pagamento de aluguel, né? No caso do comportamento antissocial, é um aviso por escrito, né? Como todos os avisos, e o inquilino precisa de pelo menos 7 dias para desocupar o imóvel. No caso de não pagamento de aluguel, então aí precisa receber primeiro um aviso de atraso desse aluguel, e depois de 14 dias, se esse aluguel continua não pago, né, se persiste o problema, e aí sim será emitido um aviso de despejo com um prazo mínimo de 28 dias. Ok? No caso de venda de imóvel, venda do imóvel, a não ser que isso seja uma cláusula dentro do seu contrato, mesmo assim isso pode ser contestado, isso não pode ocorrer dentro de um contrato de termo fixo, né? Não é um motivo de quebra de contrato. E aí esse aviso precisa ser por escrito, precisa haver uma declaração formal aí confirmando a venda ou a intenção de venda, os documentos, né, de compra e venda ou de intenção de venda. E se o landlord estiver vendendo mais de 10 propriedades na mesma área, ele deve permitir que os inquilinos permaneçam no imóvel. Então, isso ocorre muito. Isso é uma das demandas que são possíveis de se pedir lá na frente, quando a gente for falar de ação coletiva, tá? Por mais que ele vá vender o imóvel, ele não precisa aí quebrar ou finalizar o contrato, porque o imóvel pode ser vendido com a condição de se manter os ocupantes. Uma outra causa é reforma, e aí precisa do Planning Permission, que é um documento de permissão de planejamento. Precisa do nome do executor da obra, se houver, as datas de execução e duração da obra, né? E um certificado de um arquiteto que tem que atestar se realmente é insalubre, se aquela reforma representa um risco, né, à saúde e segurança dos ocupantes. Se for uma reforma que não precisa de desocupação do imóvel, então não há motivos, né, não há causa que embase esse despejo. E aí, muitas vezes, quando o landlord quer trazer a família para morar, né, ou a filha do interior que vai entrar para o college, para a universidade e vai ocupar o imóvel, enfim, a família que está voltando do exterior, esse tipo de coisa, eles precisam de uma declaração identificando, né? Precisa ter a identificação dos novos ocupantes, a relação deles com o landlord e o tempo que essas pessoas vão permanecer na propriedade, tá? E lembrando, tá, que todos esses despejos aqui, todas essas causas, elas continuam atreladas àquelas datas, aqueles dias mínimos, né? Aquele período mínimo, de acordo com o tempo de ocupação que o inquilino está no imóvel. Vamos lá, alguma dúvida sobre os despejos? Algum exemplo, alguma situação que alguém passou e que tenha algum tipo de algo a acrescentar até, ou alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos, eu vou falar um pouco. Wait. Oh, ok, sorry. Adriana. Adriana, sorry.
Então, a minha dúvida agora é em relação à reforma. Quer dizer, se a pessoa já está há 3 anos morando na casa e ele achar que tem que fazer uma reforma grande, ele teria que dar o prazo de 120 dias para a pessoa sair. Exato, Ok. exato. E se a É, pessoa não justifica, porque ele pode achar que vai fazer uma pintura na casa, então tem que pedir a casa. exato. E aí é por isso que ele precisa de uma declaração do executor da obra dizendo que é A insalubre a pessoa. permanência. Nesse Ok. caso de reforma, é interessante mesmo você perguntar, porque a gente consegue trabalhar um pouco nessa, que é muito comum, né? Acontece talvez das mais frequentes, essa Então, justificativa. eu tô sentindo isso, porque eles vêm cá tirar foto da minha casa e dizem, ai, talvez essa casa vai precisar de uma reforma ano que vem. Parece que estão me deixando sempre naquela dúvida de que a qualquer hora eles vão me pôr para fora. Aí Uhum. ficam, tipo, nunca fazem manutenção de nada. Ai, pode ser que isso precise de uma pintura ano que vem. Eu moro aqui há 3 anos. E eles vêm a cada 6 meses tirar foto da casa, não fazem nada. Ai, talvez o ano que vem a gente vai precisar de fazer uma reforma. Mas agora você me falou sobre isso, eu estava pensando, nossa, eu pensei que não poderiam fazer isso, mas afinal podem. Anyway, Podem, tem que deixar mas os 120. uma pintura, ela não é necessariamente algo que vá afetar o ser insalubre ou não permitir a ocupação, depende da forma como ela vai ser executada. Mas em muitos casos, né, de reforma, é muito importante durante todo esse workshop a gente ter em mente que a lei ela não cobre tudo e ela não funciona do mesmo jeito para todo mundo, né? É muito por isso que a gente fala sobre as questões legais, porque é importante saber, mas a gente fala também sobre e frisa muito mais na ação coletiva. E muitas demandas que a gente faz quando a gente precisa fazer uma mobilização em grupo para fazer um pleito de parar um despejo, em casos de reforma, a gente pode, com esses documentos que eles são obrigados a fornecer, a gente pode formular uma demanda de que esses inquilinos eles sejam reacomodados e eles possam retornar no fim da reforma. Então, não é necessariamente, isso não prova que é necessário um despejo ou um término do contrato, né? Isso Ah, pode ser tá. simplesmente Isso tem mais lógica, né? Tipo, até a pessoa pode, por conta dela, ir para algum lugar e se organizar por 15 dias, que seria o suficiente para uma reforma. Mas é porque eu digo isso porque eu acho que as pessoas se aproveitam dessa situação para pedirem as casas. exato, Então, por isso que eu pensei nisso, sabe? Que eu sei como é que é. E a pessoa, na hora que alguém pede a casa, a pessoa fica sem saída e começa logo a procurar outro lugar sem pensar em qualquer tipo de hipótese. Mas é bom saber que você tem hipótese, você tem argumentos, você pode lutar para ficar se você quiser. Ok, exatamente. obrigada então. Imagina. Então, de qualquer maneira, ele tem que deixar os 120 dias, é o tempo suficiente para a pessoa se organizar e pensar o que É. ela pode. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, quando a gente falar sobre ação coletiva. Existem são muitas realidades e todas elas são muito únicas, né? No caso de uma reforma, vamos dar esse exemplo da pintura, né? Se a gente consegue, numa negociação com o landlord, com a agência, determinar que não vai haver um término de contrato e que, na verdade, só vai ser pedido que essa pessoa desocupe o imóvel pelo período da obra, então talvez a gente pense em abrir mão desses 120 dias, talvez a gente tente e diga, não, a gente consegue desocupar em 60 dias. É, porque a gente faz aí um impacto de que a gente abriu mão de alguma coisa menos relevante para conseguir o objetivo final, que é não terminar o contrato, não haver o despejo, né? E Uhum. sim, enfim, mas a gente vai cobrir isso mais um pouco mais para frente, tá bom? Ok. Bom, vamos falar então sobre aumento dos aluguéis. É, então, existe aí essa lei que é recente, né, sobre o aumento dos aluguéis, que só permite um aumento de 4% ao ano, né, dentro de maioria das áreas, que são as áreas de pressão. E aí, vamos supor que ok, não, desculpa. No caso dele aumentar o número de quartos ou que haja uma mudança no Bear Rating. O Bear Rating é aquele é, padrão de eletricidade, de consumo de eletricidade da residência, que a gente tem aquele coloridinho de amarelo, laranja e verde, né? Quando acontece uma mudança nesse Bear Rating, ou seja, geralmente aí o consumo de energia da casa vai aumentar. E geralmente isso acontece por causa do aumento do número de utensílios na casa, ou de quartos, ou de ocupação.
Então, ele pode aumentar acima de 4% nesses casos. Tá? Porém, a reforma para alcançar padrões mínimos não conta. A gente vai falar mais um pouquinho sobre padrões mínimos, né? Padrões mínimos de subsistência, de moradia, né? Que você precisa ter coisas mínimas, né? Para você viver num espaço, para esse espaço ser vivível, vamos usar esse termo, né? Então, no caso de uma reforma para isso, então ele não pode aumentar o aluguel, ainda que isso signifique uma mudança no Bear Rating, por exemplo, tá? Inquilinos novos, eles devem ser avisados sobre esse aumento, inclusive apresentando provas contendo a data em que o valor foi fixado. Então, se você entra no imóvel hoje e você recebe a informação de que daqui a 3 meses esse imóvel vai ser, o aluguel vai ser aumentado, isso precisa ser informado a você antes do seu contrato, né, antes de você aceitar ocupar o imóvel, e você precisa também ser munido, né, de uma prova de que esse aluguel foi aumentado há 7 meses atrás, né, para que justifique que daqui a 3 meses, não, mentira, a 9, ou matemática, há 9 meses atrás, para justificar esse período de 12 meses aí para o aumento, né. Questão da devolução dos depósitos, né. Primeiro, alguma dúvida sobre aumento de aluguel? Posso seguir ou alguém quer perguntar alguma coisa? Essa coisa do aumento dos aluguéis a gente já está um pouco por dentro, acho que foi bem divulgado quando a lei saiu, né? Não sei se vai ter muita dúvida. Mas é importante isso de saber que quando você entra no imóvel, você não pode simplesmente receber um aviso de que vai aumentar daqui a 3 meses, depois que você já entrou no imóvel. Você precisa ter essa consciência antes e precisa provar também que o imóvel já teve um aumento há um tempo que justifique 12 meses no total, né? Então, sobre os depósitos, o depósito ele pode ser retido no caso de não pagamento do aluguel, dano ao imóvel que exceda dano normal por uso. A gente vai falar mais um pouco sobre esses danos, que danos são esses, o que é um dano normal por uso. Não é necessário limpeza profissional do imóvel, a não ser que isso conste no contrato, então isso também é importante saber, né? Quando há um contrato por escrito, a gente infelizmente precisa se voltar a ele, porque se estiver escrito lá, né, a gente precisa cumprir. E por falta de aviso suficiente por parte do inquilino, né? Se você quiser deixar o imóvel e não avisar com um tempo razoável, né? Em tese, seria recíproco, né? O tempo que o landlord precisa te dar é o tempo que você precisa dar ao landlord, mas obviamente que isso é muito mais negociável, né? Você consegue comunicar ao seu landlord que vai deixar daqui a 1 mês, 2 meses, e isso vai ser algo que você vai precisar negociar com ele, né? É bom acordar isso antes de deixar o imóvel para que não corra o risco de perder o depósito. E por faturas não pagas, né? De luz, gás, etc. No caso do dano, né, que a gente comentou, então esse dano ele precisa ser comprovado por foto, precisa ter uma nota, né, um documento da compra desse imóvel, uma nota que comprova a idade dele, dizer quanto tempo esse imóvel ou esse item tem, e um recibo de compra desse item, do item para reparação, né? Então o item que foi usado para substituir precisa haver um recibo. E isso é retenção ou desconto de depósito, né? Porque você pagou um depósito de 500 euros e tem um liquidificador quebrado, então isso não justifica uma retenção de 100% do seu depósito. Então esses documentos também são importantes que sejam exigidos quando ocorre aí uma ameaça, né, de não devolução do seu depósito, por dano, né? Algum item. Manutenção e padrão mínimo de habitação. Bom, esses padrões, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu não vou me reter muito a essa informação, mas a gente é um pouco no senso comum, né? O que é mínimo para que você ocupe uma casa, para que uma pessoa viva com dignidade, né? E isso pode ser exigido do seu landlord, do seu agente, né? Assim como
esses padrões mínimos podem ser utilizados também para questões de reforma, né? Quando você, aquele assunto que a gente falou lá atrás, vai reformar para atingir um padrão mínimo. Às vezes ele vai reformar e ele fala que vai aumentar seu aluguel por isso. Então, preciso saber o que é um padrão mínimo para dizer, não vai aumentar meu aluguel, porque isso aqui faz parte de uma manutenção e padrão mínimo de habitação, né? Então, isso aí é mofo, né? Muito mofo na casa, isso não pode. Umidade, infiltração, vazamento. Quando você tem o teto, né, com faltando peça, aquele tijolo, né, ou aqueles telhas, né, e aí começa a dar infiltração, cano entupido, não ter água quente na casa, ou às vezes não ter água em todas as fontes ou saídas de água, aquecimento e ventilação, utensílios para preparação de alimentos, né, utensílios de cozinha, eletrodomésticos de cozinha, alarmes de incêndio de monóxido de carbono. A casa precisa estar livre de peste, então detetização, isso é uma manutenção para padrão mínimo, porque precisa estar livre de peste, rato, de lesma, desse tipo de, né, pela casa. E aí precisa ter banheiros com vaso sanitário, pia, chuveiro com água quente e fria, né? Aqui nesse ponto tem uma coisa bem recorrente na nossa comunidade, que é a questão do que a gente chamaria em inglês de overcrowding, né? Que seria superlotação. Pronto, superlotação de um imóvel, né? Então não existe uma regulamentação para se dizer que existe uma obrigatoriedade de se manter um padrão mínimo de habitação com relação a número de pessoas, com relação à superlotação. Então, isso é um complicador muito grande, isso é algo que o conselho geral assim seria evite, né? Evite uma casa em que você percebe que o número de ocupantes é algo que afeta um padrão mínimo, né, para que se viva bem, que se viva adequadamente naquele espaço, porque isso se torna um problema de segurança, né, e saúde. E a brigada de incêndio, ela pode determinar aquele imóvel, pode condenar aquele imóvel e obrigar a desocupação em 24 horas. E isso é uma situação péssima, né, para quem ocupa esse local. E muitas das vezes, aí falando, como nós estamos aí dentro desse assunto de recursos legais em si, isso dificulta a responsabilização do landlord, do proprietário da casa. Porque como não há nada, né, dizendo que existe um número, e porque muitas vezes essa pessoa, esse proprietário, ele está utilizando, ele está se aproveitando de alguém para sublocar esse imóvel. Então, a maioria desses imóveis são sublocados. É um proprietário que alugou para alguém que aluga para outras tantas pessoas. Dessa maneira, o proprietário ele evita que a responsabilidade chegue a ele. Não é que não tem como, a gente tem sempre como. Mas dificulta, né? Ele vai dizer que eu só tenho contrato com fulano, e fulano alugou para essas outras 20 pessoas que moram num imóvel de 3 quartos, né? E é muito perigoso realmente, porque são muitas pessoas usando as tomadas, pode dar um curto-circuito, então a fiação pode não aguentar. E, falando bem honestamente, muitas vezes os landlords ou os proprietários começam a fazer isso em um determinado momento de propósito para poder despejar aquelas pessoas de maneira rápida. Ele para de fazer a manutenção e pronto, né? E enche de gente lá. Então, em algum momento alguém denuncia, né? E aí, ou chega ao conhecimento de alguma maneira da brigada de incêndio e eles condenam o imóvel e as pessoas têm que sair em 24 horas. Não tem muito o que fazer. Nesses casos, a gente pode falar sobre isso como também ação coletiva, porque a gente consegue soluções para isso, sim, através da ação coletiva. Mas isso seria mais no sentido de realocar essas pessoas, de conseguir uma outra acomodação. Até aqui, alguma pergunta, mais uma vez? Tudo bem?
Oi, posso fazer uma pergunta? Pode, óbvio. Obrigado. É sobre a quantidade de pessoas na casa. Eu conheço uma pessoa que acabou de mudar para um novo apartamento, e são 2 quartos e tem 3 pessoas em cada quarto. Uhum. Aí eu falei, gente, não é muita gente nesse apartamento aí? E assim, a maioria das pessoas que eu conversei falou, não, é um número bom de pessoas. Aí eu fiquei assim, peraí, deixa eu pensar. Aí assim, não, mas o apartamento é bom, tem 2 banheiros, essas coisas. Tem algum padrão que vocês falam, que alguém fala, não, até, sabe, 2 quartos seria o ideal na nossa cabeça, assim, tipo, 2 single. Tem algum padrão, alguma coisa que é conversado sobre, passou daqui é demais ou não? Deixa tipo, por conta da galera. Então, 3 pessoas num quarto, numa casa de 3 quartos, é porque o número de pessoas, nesse sentido da ameaça de saúde e segurança, a quantidade de pessoas em um quarto não seria exatamente o problema. O problema é a quantidade de pessoas no espaço em si, né? Uhum. Eu não estou falando de dignidade, porque eu acho isso completamente... Sim. O próprio fato de ter que compartilhar o quarto com um desconhecido É complicado. mas no sentido de uma ameaça à segurança e saúde, se considera muito mais a utilização das áreas comuns, porque você tem 3 pessoas em cada quarto, são 9 pessoas, são 9 pessoas para usar 2 banheiros, então são 4 pessoas e meia por banheiro, isso já é demais. São 9 pessoas para usar uma cozinha, independente de quantos banheiros você tenha, você tem uma cozinha na casa. Qual que é o padrão elétrico dessa casa, né? Vai suportar, né, todas essas pessoas utilizando a corrente elétrica todo esse tempo. Bom, é tão absurda a situação que eu acredito que em Dublin hoje a brigada de incêndio não consideraria isso overcrowding e não mandaria essas pessoas saírem em 24 horas. Justamente, né? Porque a gente tem situações aqui na cidade de 40 pessoas compartilhando uma casa de 3, 4 quartos, né? De 20 pessoas. Então, é tão absurdo que, enfim, eles estão queimando, eles estão apagando incêndios maiores. Eu acho isso é menos provável, né? De que isso acontecesse. Mas para chegar a uma conclusão definitiva mesmo, precisa ver condições do imóvel, se o imóvel é novo, se o imóvel é antigo. Né? O imóvel pode estar caindo aos pedaços e ter 9 pessoas ali dentro, e isso pode representar um risco muito grande. Porque a fiação não vai estar mais novinha, né? Então, é bom ficar de olho. É bom ficar de olho e acompanhar, né? Assim, perceber os primeiros sinais de que o disjuntor, por exemplo, começa a cair, né? Você liga uma coisa, o disjuntor cai. Isso são sinais de que há o problema elétrico que pode gerar um problema maior depois. Entendi. Não, muito obrigado. Acho que, claro, então era só isso mesmo que eu falei para a pessoa. Eu falei, é muita gente na casa e a própria pessoa não achou. Aí eu fiquei pensando, o que a lei fala, o que é overcrowd, entendeu, para os bombeiros, mas é isso que você falou mesmo, as comuns. Infelizmente não tem a lei, então o bombeiro ele vai analisar realmente a situação de... Bom, isso aqui não está dando porque existe um risco de incêndio. A análise que eles vão fazer não é a respeito do número de pessoas, muito mais sobre a condição do imóvel, né? Porque eles não têm um embasamento legal para dizer, tem 20 pessoas aqui, não pode ter. O que eles podem dizer isso aqui está em risco de incêndio a qualquer momento. Tá, joia. Muito obrigada, tá? Karine? Yes. Então, eu ouvi dizer sobre isso, também que é referente à quantidade de banheiros, não é? Por exemplo, a cada um banheiro para 4 pessoas. Como uma regra, assim, você diz? Independente da quantidade das pessoas, se houver um banheiro, legalmente seria 4 pessoas. Então, se a casa tiver 6 pessoas ou mais de 4, deveriam ter 2 banheiros. Entendi. A divisão que eu ouvi dizer... Bom, essa divisão, ela pode ser uma divisão, né? Eu não sou um especialista legal, mas essa divisão, ela com certeza não está na lei, não é uma lei que diz 4 pessoas por banheiro. Essa divisão, ela pode estar nas diretrizes arquitetônicas, de arquitetura, né? Então, quando você faz um planning permission, você provavelmente precisa
eu também não estou afirmando 100%, mas eu acredito que possa ser algo a ver com o projeto arquitetônico, quando eles vão ali fazer o projeto da construção. Na lei, infelizmente, não se diz quantas pessoas tem que ter para que aquilo seja salubre ou não. Então, é isso que, na verdade, é o pior, né? Que acaba deixando um pouco à mercê aí de interpretações, enfim. Né? E o fato de, por exemplo, você ter 9 pessoas, como no exemplo da Jéssica, compartilhando 3/4, não há algo que você possa contestar e dizer, não, isso é overcrowding ou isso é superlotação. Não, é só no momento que estoura alguma coisa que a gente tem esse problema. E aí tem que desocupar em 24 horas, enfim, é um problema sério. Mas no caso de quebra daqueles padrões todos de manutenção, esses padrões mínimos que a gente estava falando nesse assunto, então, você tem a opção aí de escrever uma carta para o seu landlord, tá? Informando sobre a situação. O overcrowding, ele poderia ser uma das situações, tá? Principalmente se é aquele landlord que se escora sobre uma outra pessoa que subloca. É porque é complicado, porque no caso do overcrowding, ninguém quer ser despejado, né? E provavelmente uma carta para o landlord vai significar que ele vai querer desocupar o imóvel, enfim, vai colocar pessoas na rua. É uma situação bem delicada, tem que ser avaliada caso por caso mesmo. Mas quando você tem um problema de umidade, problema de falta de água quente, inúmeros problemas, uma geladeira que não funciona, né, uma única fonte de água na casa, uma única pia com água na casa que também existe, rato, esse tipo de coisa, então escreve uma carta, um e-mail para ele, e é importante que seja muito claro qual é a demanda, né, que indetetize a casa, eu quero que conserte a minha geladeira, e dê um prazo para ele. Então, essa carta ou esse e-mail, ela precisa ter um prazo. Eu te dou uma semana, um prazo que seja considerado razoável, né? Eu te dou 2 semanas. No caso de você não ter uma geladeira em casa, um prazo razoável é imediatamente, né? Mas em outros casos, você talvez tenha um prazo um pouco mais flexível. E aí você você precisa dar um prazo e enfim, esperar por uma resposta e caso não haja, você pode mandar um outro e-mail com ali uma tomada de ação. Então, eu te mandei um e-mail com um prazo para resolver esse problema, o problema não foi resolvido e eu vou abrir uma ação no RTB, que é o Tenancies Board, né, que é o que defende os inquilinos, que é o órgão de conciliação aí entre proprietário e inquilino, e que você pode abrir uma ação lá por 15 euros, né? E isso pode ser uma coisa que você pode ameaçar ele, dizer, ó, vou levar o caso para lá, porque eu não fui atendido aí num prazo razoável, tive que entrar em contato novamente, se você não me responder de novo, eu vou fazer isso. E aí, caso não responda, faça isso. Entre com essa ação. Custa 15 euros. Essa ação pode também ser aberta para caso de despejo, então se você recebe uma ação de despejo que você não considera justa, não considera, enfim, que não é razoável, não é moral, não é legal, não é, enfim, você não quer sair, você pode abrir também. E aí, no caso de despejo, você precisa abrir essa ação em até 28 dias do momento em que você recebeu o comunicado de despejo. Tá? Não tem todos os documentos, não tem problema. Abre, paga os 15 euros e aí depois manda os documentos. Não tem problema, mas ela precisa ser aberta o quanto antes e tem que ser dentro de 28 dias. Tá bom? Então vamos falar agora do que interessa mais, assim, que é a ação coletiva, né? Como eu disse, importantíssimo saber daquelas coisas e tal, mas eu estou vendo aqui que tem alguma coisa, piscando. Ah, obrigado, de nada. Mas a ação coletiva é essa ação que a gente se une, se coletiviza, né, e garante que essas leis vão ser atendidas, que muitas vezes a lei não é clara, então a gente precisa apelar para a moralidade daquilo, né, e é pela ação coletiva que a gente realmente conquista as coisas, né. O fato da lei estar lá muitas vezes não significa muita coisa. Desculpa. Bom,
Aqui nós vamos abordar, então, 3 pontos principais da ação coletiva, tá? Que seriam 3 etapas, vamos dizer assim, iniciais dessa ação coletiva, né? Eu vou tentar dar alguns exemplos, é bom que a galera conversou e a gente tem alguns exemplos aqui que a gente pode usar, exemplos nossos já da nossa conversa. A primeira etapa é definir objetivos e metas, né? Então, no caso de um despejo, porque o seu landlord deseja pintar o apartamento. E ele te manda uma ação de despejo, um aviso de despejo, e você não aceita isso, não faz sentido. Não, quero reformar. E aí a gente faz o quê, então? A gente vai lá, né? Exige os documentos que ele é obrigado a fornecer, no caso lá, a planning permission, se aquela reforma realmente representa uma ameaça para os ocupantes, né, que precisa desocupar e tudo. Vamos supor que a gente determina que o nosso objetivo é que esse landlord, então, reloque a gente, né, coloque a gente numa outra casa, porque a gente sabe que ele tem um monte de casa naquela mesma rua e algumas estão desocupadas. Então, que ele nos coloque ali naquela outra casa e que a gente possa retornar assim que a reforma termine. Então, esse é um objetivo, né? E as metas de que a gente consiga uma resposta dele em um prazo determinado, que a gente tenha vamos lá, outras metas, que a gente consiga que ele conserte coisas para chegar a um padrão mínimo de moradia, né? E que essas exigências sejam cumpridas dentro dessa reforma e que a gente não tenha o nosso aluguel aumentado por isso, né? Então, a gente tem essas outras metas dentro aí desse objetivo, que é não deixar a casa, né? Conseguir voltar para ela, não ser despejado, não ter um término de contrato, que esse contrato não seja quebrado. E aí a gente vai estabelecer, depois disso, as etapas e uma linha do tempo. Então, a primeira etapa é mandar uma carta para o landlord. E como vai ser essa carta? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cartas aí mais à frente, mas como vai ser essa carta, quais demandas a gente vai colocar ali e qual é a ação que a gente vai tomar nessa primeira etapa. Então, essa ação vai ser divulgar o nome desse landlord num jornal de grande circulação, ou publicar, fazer um post no Facebook sobre atos desse landlord que sejam problemáticos, ou o que ele esteja fazendo com o inquilino que não seja aceitável. Ou a gente pode ter uma primeira ação que seja um protesto na frente do escritório desse landlord e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente desenvolve uma linha do tempo que é, bom, tivemos a demanda atendida? Sim, não. No caso de não, qual é a próxima etapa? Então, é importante que a gente esteja mais ou menos sempre umas 2 ou 3 etapas à frente, planejando lá o que a gente faz caso não deu certo, não funcionou ainda, o que a gente faz depois, né? Então, vamos segurar o pensamento aqui, que tem um pouco mais para adicionar nisso, mas essa é a linha do tempo. E aí a gente vai fazer uma avaliação do risco, né, das nossas fraquezas e né, como falaria isso em português, fraquezas e pontos fortes, né, dentro dessa ação como um todo. Então isso seria uma avaliação de risco. Essa avaliação de risco, ela vai envolver primeiramente os aspectos legais, né, então a lei está do nosso lado, né, isso representaria um risco baixo. A lei não está clara, isso poderia ser entendido como um risco médio. Ou a lei está contra nós, né? E aí a gente já está numa situação de menos vantagem, né? Dentro dessa ação como um todo. E depois a gente vai avaliar aí riscos reais, né? Riscos talvez de confronto, de remoção forçada, esse tipo de coisa. Então, um risco baixo seria quando não há interesse por parte do opositor, né, da parte contrária, de uma remoção forçada. Um risco médio seria o risco de intimidação, seria quando acontece muita intimidação, e um risco alto, um risco de violência física, né, por parte do opositor ou do Estado, né, porque a gente sabe que o Estado está aí para defender o interesse de uma classe específica, né, que são os ricos, né. Então,
esse risco médio de intimidação, eu arriscaria dizer que é um risco bem recorrente, tá? Eles intimidam muito, né? Mandam muita carta, mandam muito e-mail, falam que vão fazer acontecer. A Karine, né, tá aqui nessa sala. Eu falo porque ela já me autorizou a usar o exemplo dela, assim. Mas ela passou por uma situação em que ela viu o quanto que se faz esse tipo de ameaça, inclusive de intimidação, né? Inclusive presencial, de ir na casa, bater na porta, falar que vai fazer acontecer e tudo mais. Então, esse é o risco mais recorrente, que é um risco médio, né? Porque a gente vai ter que avaliar outras coisas aí dentro disso, né? Essa intimidação, ela realmente procede, não procede, né? E a gente vai reunir esses fatores aqui com outros fatores que a gente vai avaliar quando a gente for desenhar essa ação. E um deles é o apoio, né? Então, numa situação de risco intermediário, em que você tem muita intimidação, você precisa olhar aí muito para a sua rede de apoio. Em todas as situações você precisa, né? Mas na de risco alto e médio é bem importante prestar atenção nisso. Se tem um apoio da maioria, se tem um apoio médio, se tem um apoio baixo ou um apoio negativo. E isso se constrói, tá? Esse apoio, que é uma rede que você vai construir mesmo com divulgação do seu caso, fazendo parte do sindicato, que é o que nós vamos falar agora, daqui a pouco, e aí podendo contar com algum tipo de estrutura de apoio para poder se construir aí um apoio de maioria. Um apoio negativo, ele pode também ocorrer quando as pessoas não se identificam com aquilo, ou veem que, enfim, às vezes em situações, por exemplo, de comportamento antissocial, é um pouco mais difícil construir uma rede de apoio, então essas são coisas que a gente precisa manter em mente, né? E aí, construindo aí o apoio, então. Uma fonte interessante, né, para a construção desse apoio, dessa rede de apoio, é o Comitê de Defesa dos Membros do Sindicato, né? Então, o CATU, que é o sindicato de inquilinos aqui, que a gente participa, ele tem, então, um comitê local, né, de acordo com essa presença local do sindicato, ele vai ter um comitê de defesa dos membros, né? E esse comitê, ele vai também se encarregar de trabalhar em prol dessa construção de apoio, com posts no próprio site do sindicato, nas redes sociais do sindicato, divulgando isso para outros comitês locais, divulgando isso nas vizinhanças e, enfim, o comitê de defesa dos membros é extremamente importante, né? Na construção de um apoio mais estrutural. Também você vai ter aí o apoio emocional, né, de amigos e familiares, e muitas vezes também estrutural. Para a gente, isso é muito mais complicado com relação a familiares, né? Acredito que eu não tenho familiares aqui, assim, até tenho poucos membros da minha família, mas a gente tem amigos, né? Então, assim, é importante esse apoio emocional também. Que vai vir também do sindicato, né? Mas pessoas mais próximas é mais importante. Bom, junto com o Comitê de Defesa dos Membros e também com seus amigos e familiares, você pode fazer também telefonemas, né, ações de porta a porta, bater de porta em porta nos seus vizinhos, né, em algumas situações em muitas, né, situações, acho que talvez todas, de ações que a gente trabalhou de defesa, de parar evictions, né, de parar despejos. Foi muito importante esse trabalho de bater na porta dos vizinhos e comunicar o que estava acontecendo ali. Ó, então, esse vizinho, ele está sendo despejado de maneira injusta, de maneira imoral, porque, né, o landlord, enfim, contar a situação e aí a conseguir ali o apoio desses vizinhos. É bem importante, porque isso ajuda a mitigar bastante esses riscos, por exemplo, de intimidação, porque seus vizinhos vão estar ali com você, observando, te ajudando, sabe? E é muito importante para a gente, brasileiro, né, ou latino-americano, não ficar achando que os vizinhos não estão nem aí para a gente, sabe? Porque a gente não é irlandês. E realmente ir lá e conversar, sabe? Muita gente pode não querer se envolver, mas muita gente vai se sensibilizar e vai manter ali aquele olhar, sabe, para aquela situação e vai te apoiar.
Post nas redes sociais, né? Hoje em dia, todo mundo sabe o quanto isso tem eficácia. E também posters e cartazes que a gente pode aí espalhar pela cidade e divulgar aquela situação, aquela ação. Até aqui, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Isso aqui seria mais a parte de planejamento, consideração, né, da ação coletiva dentro do plano de ação. Just, hi, Rodrigo. Uhum. Just for feel more confident with all the people, now we stop the recording and everybody we can speak free. Okay? Ok. Okay. We